No final de um arco-íris, você achará um pote de ouro. No final de uma história, você entenderá tudo o que foi contado. Mas o nosso amor tem um tesouro que os nossos corações sempre poderão dispor. E tem uma história sem qualquer fim. No final de um rio, a água para seu fluxo. No final de uma estrada, não há lugar algum que você possa ir, mas diga apenas que me ama e que você é só meu. E o nosso amor irá durar até o fim dos tempos. Temos soluções para a sua empresa crescer de forma consciente e lucrativa. Trabalhamos com cartões de visita, folhetos, catálogos, pastas folders, adesivos, envelopes, entre outros materiais. Gráfica Sucesso. Fala um pouquinho dessa empresa, que é uma empresa que não é aqui do Brasil, do México. É uma empresa mexicana, está há 23 anos no mercado e nós estamos em 21 países. O efeito que você tem com esses produtos, uma semana, no mesmo dia você sente o efeito, mas na pele, no cabelo, na unha, no teu bem-estar. Eu gostaria que você desse um contato. Você pode ligar para mim, o meu telefone é 977594080 ou 11 4436 0503. Com ótimo atendimento, professores habilitados, equipamentos modernos e de qualidade, a Runner oferece também ambiente agradável para a prática dos exercícios com toda a segurança e propriedade. Fala um pouquinho da sua loja, como que surgiu essa ideia? Eu trabalho já com traje de aluguel há 20 anos. E há 4 anos atrás, eu com a minha irmã montamos a Esposata Traje. A loja é aqui em Santo André. Ali no Jardim. Ali no Jardim, o número? 904. E o telefone? É o 4432-0704 e o 4432-1608. Você também tem o seu site, que é www.esposata.com.br. Isso mesmo. Estou com o Francisco Brianese, que é diretor da Mosh Garden. Tudo bem, Francisco? Olá, Beth, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês, aqui na rádio, com os seus espectadores todos. Nossos produtos estão aqui para a gente poder incentivar as pessoas a uma vida saudável. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, viu, Francisco? Bom, a gente não demorou muito para que as propriedades medicinais fossem pesquisadas. Os diferentes tipos de cogumelo ajudam a emagrecer, previnem doenças cardiovasculares e ainda controlam o colesterol. Atualmente, nutritivos e com pouca gordura, eles são ricos em vitaminas, proteínas, fósforo fundamental para os ossos e os dentes, vitamina do complexo B, essenciais na saúde mental e emocional. Altos teores de ácido fólico. Os cogumelos previnem doenças cardiovasculares e degenerativas, como o mal de Alzheimer, e são importantes no tratamento complementar de câncer, lúpus, hepatite, HPV. O alimento também é fonte de fibras que auxiliam no funcionamento do intestino, controlam o colesterol e favorecem o emagrecimento, pois reduzem a absorção de gordura e promovem a saciedade. É o que nós vamos ver agora com o Francisco, que é especialista no assunto. Agora, você é especialista no assunto,
Francisco, assim, na mais amplo significado da palavra, porque você ajuda a gente a criar cogumelo em casa. Explica para o nosso público. Sim, Beth, eu sou produtor de cogumelos, não é? Nós temos esse produto que leva para as crianças, leva para os adultos, uma experiência totalmente inusitada, que é saber como que os cogumelos nascem, não é? Quanto você falou em questão de saúde, os cogumelos, eles têm todas as propriedades e envolvem tantas as melhorias no organismo por questão do sistema imunológico. Leva o sistema imunológico da pessoa, fortalece a pessoa, deixa a pessoa mais resistente, não é? Em relação à produção de cogumelos, é inusitado a pessoa poder cultivar em sua própria casa. As pessoas não têm o conhecimento de como que nasce um cogumelo, como é que é produzido um cogumelo. Mas a pessoa cogumelo. pode morar numa kitnet ou num apartamento. Ela não precisa ter um local específico, uma casa com jardim ou com quintal para cultivar o cogumelo. Não precisa. É uma produção de cogumelo doméstica, não é? Nós fizemos uma adaptação para que as pessoas possam viver essa experiência em qualquer lugar que elas estiverem, não é? Então, ela tendo um pequeno espaço onde não tenha sol direto, tenha um pouco de umidade, não seja, tenha ventos ou coisa parecida, não é? Para não desidratar o cogumelo, ela pode tranquilamente cultivar. Não é? Uma criança, um adulto, dentro de um quarto, dentro da sala, num hall de entrada. Além disso, é um ornamental muito bonito. Realmente, se o nosso público pudesse estar apreciando, mas você pode apreciar também no meu site, que é Beth Frati, você vai ver esse programa que está sendo gravado também, e ver a beleza. É uma beleza, assim, incontestável, né? É uma flor que desabrocha, que não tem palavras, é um encanto. Eu conheci esses cogumelos, eu comecei a trabalhar com cogumelos há 20 anos atrás, quando eu, como analista de sistemas, fui fazer automação de uma fazenda de cogumelos, uma fazenda de produção de cogumelos. E fiquei maravilhado com aquilo que eu via. Imagina, eu saí de um meio tecnológico, um meio que tá totalmente... o que hoje consome, né, a vida das pessoas, e fui fazer uma imersão numa fazenda de cogumelo para que pudesse automatizá-la. E assim conseguir melhores rendimentos de produção e tudo mais. Para isso, eu precisei conhecer como é que era a produção. Então, aquelas estufas, ambientes refrigerados, composição de compostos e tudo mais. Nisso, eu fiquei 1 ano nessa fazenda, adquirindo esse conhecimento e desenvolvendo sistemas. E fiquei maravilhado. Eu levava para casa sacos enormes de composto, não é? E produzia os cogumelos em casa. Esse composto que você diz é o adubo. Esse adubo, essa matéria orgânica preparada, né? Eu produzia, eu pendurava em volta da varanda de casa, porque eu achava muito lindo. Então eu tinha as buganvílias, né, as azaleias, e tinha os cogumelos pendurados em volta. E não via como fazer isso de uma forma que pudesse chegar facilmente na casa das pessoas. Eu falava, nossa, isso é tão lindo, as pessoas têm que conhecer. O que é bonito, a gente gosta de compartilhar, né? Isso, as pessoas vão ficar, fantástico isso, mas eram sacos de 20 quilos enormes, não tinha uma questão de logística, seria muito complicado para isso. Passado o tempo, voltei para outras empresas, para tecnologia, né, produzindo cogumelos em casa, né, e tinha algumas estufas pequenas também em casa, né, mas nada muito grande. Passou-se o tempo, 16, 17 anos depois, eu precisava desestressar um pouco. Falei, vou procurar os meus hobbies. Né? E agora, 3 anos atrás, então achei um produto similar, né, a esse nos Estados Unidos. Quando eu fui procurar meus hobbies, né, falei, eu quero desestressar, vou procurar alguma coisa que eu já fiz no meu passado que eu gostei. E quando eu vi essas caixas lá fora, né, tem na Europa, tem na Ásia, tem nos Estados Unidos. Quer dizer, ele já é desenvolvido em outros países. Sim, dessa maneira. É um produto que já tem se replicado em vários países
E deu certo e as nos pessoas outros países. deu super certo, muito legal nos outros países. Na França tem um kit maravilhoso. Ah, é? Eles são muito E especialistas. você encontra onde? Em supermercados? Supermercados, lojas de orgânicos. O melhor mercado, assim, que o pessoal gosta muito são os veganos, os vegetarianos. Eles amam cogumelos, eles já são consumidores normalmente de cogumelos, né? Então, eu vi essas caixas. Quando eu vi, como eu conhecedor daquilo, você vê uma foto, eu conheci através de imagem, né? Você vê uma foto, eu identifiquei na hora o que era aquilo. Eu falei, nossa, isso é o equivalente ao que eu tinha pendurado em volta de casa. Eu falei, isso é fantástico, isso agora é o sonho da minha vida. Agora eu vou levar isso para as pessoas conhecerem. E comecei esse trabalho de desenvolver um composto que fosse possível. Em pouca quantidade de composto você tem uma boa produção, uma produtividade que valesse a pena para as pessoas terem em casa, não é? E ficamos nessa luta e agora chegamos ao mercado, faz 1 ano e pouco que nós estamos no mercado e está sendo um sucesso. O sucesso maior não é pelo cogumelo em si, mas é pela experiência toda que é transmitida às pessoas, não é? Porque é emocionante você... claro que as pessoas podem estar em casa imaginando, vamos dizer, uma caixa de papelão mais ou menos do tamanho de um pacote de açúcar de 5 quilos. Perfeito. E esse pacote, ele tem alguns furos, né? Sim. E através desses furos que surge o cogumelo. Sim. Em poucos dias você colhe cogumelo e faz uma refeição fantástica. Sim, essa nossa caixinha, a pessoa, ela começa a frutificar a partir do momento que a pessoa perfura, faz os furos na embalagem. Fazendo esses furos, de 1 a 3 semanas, os cogumelos começam a brotar. Esse composto já é preparado, toda a parte difícil, não é, da produção, nós já fizemos e colocamos isso tudo prontinho na caixinha. A pessoa furou a embalagem, de 1 a 3 semanas começam a brotar os cogumelos. O início demora alguns dias, mas depois que brota, 3 a 4 dias já tem a colheita, porque eles crescem muito rápido. Eles dobram de tamanho a cada 24 horas. Isso é super interessante, porque inserimos como um brinquedo um alimento super saudável na vida de uma criança, por exemplo. Ela começa a cuidar da caixinha dela. Vai lá, borrifa uma aguinha, tem que borrifar uma aguinha, vem um borrifadorzinho junto. Borrifa uma aguinha 2 vezes por dia. E aí os cogumelos começam a brotar. Ela vai dormir, está de um tamanho. Quando ela acorda no outro dia... Já está de outro. Já está de outro, Então, mas para os meus netos foi o maior sucesso. Isso, eles já dobram de tamanho. Ela vai para a escola, quando ela volta, elas querem ir correndo e ver como é que está o cogumelo. E depois de 3, 4 dias... dependendo do clima, se estiver um pouco mais quente é mais rápido, um pouco mais frio um pouquinho mais demorado, não é? Está pronto para colher. Qual é o momento de colheita? Beth, os cogumelos vão se formando e começam no tamanho de uma cabeça de um alfinete. Depois elas passam a um tamanho de uma moeda de 50 centavos, R$1, e vai crescendo até formarem umas pétalas. Essas pétalas, elas vão se desdobrar, não é? Que são meio arredondadas os cantos, esses cantos vão se desdobrar. Quando estiver desdobrando é o ponto ideal de colheita. Não é? É muito conhecido esse cogumelo como irataki. Não é? Ele é o shimeji quando colhido pequeno, não é? E é o irataki quando colhido grande. A diferença é o irataki quer dizer aberto. Não é? É a culinária japonesa que vem essas denominações. Não é? Então, aí se colhe esses cogumelos quando eles estão nesse ponto de colheita, não é? E a mãe, a família, inserindo isso para a criança através da alimentação, vai tornando hábitos saudáveis na vida dela. Vai marcar a biografia dela, que ela vai lembrar que ela comeu cogumelos numa caixinha e vai sempre querer comer cogumelos. Isso é super saudável, não é? Vai se tornar uma vantagem na alimentação dessa criança. Isso é uma forma de nós divulgarmos o consumo de cogumelo no Brasil, que é muito baixo. Hoje no Brasil se consome em torno de 200 gramas de cogumelo per capita, enquanto nós vamos para a Europa, estamos falando em 8 quilos per capita. Puxa, o Brasil precisa crescer muito ainda, é um alimento... Os orientais que tem mais... Sim, na Ásia são 12 quilos per capita. O consumo é muito alto
Você vê como é que são saudáveis os japoneses, São né? mesmo, é verdade. E magros, viu? Já pode ser, olhou, já viu que é uma pessoa saudável. Né? A alimentação deles é peixe e cogumelo. Né? Muito bom, muito saudável. A partir daí, então, você inseriu na alimentação da criança e estamos inserindo no consumo, no consumidor comum do Brasil, porque tem aquele mito de que cogumelo é uma coisa cara, não é? E os produtores, na realidade, eles são os menos beneficiados, porque o consumo ainda é pouco, eles produzem mais como economia de subsistência. É um produto perecível, com facilidade. É muito perecível, né? é muito perecível. Então, através do nosso produto, nós estamos fomentando o consumo de cogumelos desses pequenos produtores todos, né? Que é uma das nossas intenções, fazer com que o cogumelo seja mais consumido no Brasil e tenhamos muito mais produtores, né? Assim sustentando novas famílias. Então, para o público de casa, a gente que está visualizando é uma caixa do tamanho de um pacote de açúcar, mais ou menos, de 5 quilos, e com umas aberturas, 5 furos, né? E aí você furou quantas vezes por esses furos pode brotar o cogumelo? Nós nos comprometemos com 2 vezes. Por que 2 vezes? Ele pode dar mais? Sim, ele pode produzir mais. Vai depender muito do trato, do ambiente que ele está, não é? Mas nós não queremos nos comprometer e causar uma decepção. Então nós preferimos causar a surpresa da pessoa poder colher mais vezes. Em relação à quantidade, a peso de cogumelo, também nos comprometemos com um mínimo de 400 gramas. São as pencas maravilhosas. Com um mínimo de 400 gramas a conversão do cogumelo, né, da caixinha em cogumelos. Mas também é produzido mais. Tudo para que seja uma surpresa para as pessoas, que as pessoas possam realmente curtir essa experiência sem ter um fracasso, eu só consegui produzir tanto, eu deveria produzir tanto. Nós estamos falando de conversão de matéria orgânica em alimento. Então, nós temos aqui 1,3 kg de composto orgânico que vai ser convertido em tantas gramas de cogumelo. Tá? Agora, que tipo de cogumelo? Porque nós, pela minha pesquisa, nós temos mais de 4.300 tipos de cogumelo. E que tipo de cogumelos são esses que brotam? Esses que brotam, nós trabalhamos com essas caixinhas atualmente com o Pleurotus. Né? São todos da família do Pleurotus. Então nós temos o Pleurotus ostreatus, o Rosáceus, nós temos o Europene, nós temos o amarelo também, que é uma outra variedade. No mercado, nas lojas, você vai encontrar mais o branco mesmo, que é o Pleurotus ostreatus. Bom, nós conhecemos shiitake, shimeji, o champignon de Paris, Sim. que todo mundo conhece, né? Sim. E o portobello, mas Sim, o fungo, esses são os mais que a gente conhece. São os mais conhecidos. O champignon, como você disse, é o que teve a primeira inserção de cogumelos no Brasil, foi através do champignon. Né? Tem dados aí de produção desde 1930 de cogumelos champignon no Brasil. Com fazendas realmente, produtores profissionais a partir de 1950. Mas o brasileiro só conhecia, por questão de ser muito perecível, só conhecia o cogumelo em conserva, o champignon em conserva. Verdade. E o cogumelo em conserva não tem nada a ver com o cogumelo in natura. O cogumelo in natura é outro paladar. É outro produto. O paladar do in conserva, desculpa dizer, mas é produto químico. Total. Total. É o conservante, porque ele é muito perecível, então ele tem uma concentração muito alta de ácido cítrico, benzoato, e é isso que a gente está comendo. Então, quer dizer, no máximo que você está sentindo são sabores de produtos químicos e uma textura que não corresponde, emborrachada, que não corresponde ao cogumelo original, real. Né? O champignon, hoje você encontra o champignon em bandejinhas no mercado, fresco. É a melhor opção, são as melhores opções é você comer fresco. Você pode, inclusive, não precisa nem cozinhar o champignon. Você pode fazer salada com ele. Não é? Uma salada, tipo um carpaccio, são receitas deliciosas. E o Pleurotus também, o Pleurotus, que é o shimeji, que nós conhecemos como shimeji, que é o que a gente traz aqui nas nossas caixinhas,
ele é muito conhecido por razão da cozinha oriental que foi inserida no Brasil. Então hoje foi difundido muito a alimentação oriental, então todo mundo vai no restaurante japonês e tem lá o shiitake, o shimeji, exato. Esses cogumelos mais variados, que foi uma contribuição muito grande da colônia japonesa aqui para nós, eles trazerem essas variedades para nossa mesa. É um luxo para nós podermos criar cogumelo dentro de casa. Você pode ter uma casa pequena, um apartamento pequeno, não importa só o local, que seja um local fresco, né? E que não bata sol direto. Sim. Sem vento também. Sem vento, e aí você colhe o seu cogumelo e pode fazer várias receitas, né? Você, inclusive, tem algumas receitas na caixa, né? Nós temos receita na embalagem, nós temos receita no site, no nosso Facebook, nossas mídias sociais, né? Que é /Mushigarden. Você vai encontrar muita nutricionista, muito gastrólogo, cada um com sua receita, falando dos produtos, né? Eles adoram apresentar os nossos produtos espontaneamente, né? Por ser uma questão totalmente inusitada, Hoje eles pensam, eu tenho um vasinho de salsinha, eu tenho um vasinho lá de cebolinha, um coentro na minha janela de casa. Mas aquilo é só para aquele momento especial, que ele vai cozinhar um momento especial. Para o dia a dia ele vai comprar no supermercado, vai ter na geladeira dele a salsinha. Nós inserimos nesse contexto o cogumelo. Então vai ser o prazer dele um dia poder colher seus próprios cogumelos e chamar os amigos. Ou, quem sabe, chamar quem o presenteou, né? Claro, entendeu? Melhor ainda, né? Então tem esse outro lado, que você pode presentear uma pessoa e vai surpreender, com certeza, porque ela nunca imaginava ser possível produzir o cogumelo dela na própria casa. Hoje temos muito chefe de cozinha, muito gourmet, muito casal gourmet. Verdade. Que gostam de sentar na mesa com amigos e convidar para cada um cozinhar. Então é uma surpresa para ele poder ganhar um presente desse, colher os cogumelos e, quando tiver a ponto de colher, chamar quem o presenteou, para poder curtir aquele momento da colheita. Isso representa muito além da alimentação, isso representa muito com a relação de amizade, o cultivo dessa amizade. Nosso produto ele é bastante completo nessas questões. Acho que é mais do que cogumelo. Sem dúvida. Nós não vendemos cogumelos, nós costumamos dizer que vendemos emoções. Mas é uma emoção mesmo quando você vê ele despontar e rapidamente ele se transforma num buquê maravilhoso, né? E depois que deu 2 vezes, no mínimo, o que a gente faz com esse adubo, né? A gente pode botar nas outras plantas, jogar num jardim. Esse é um composto orgânico excelente adubo para outras plantas. Então você pode utilizar na sua horta, você pode usar no seu vaso, nas proporções máximas de 30%. Você vai misturar com a terra isso. Só que você vai ser surpreendido que podem nascer cogumelos também, né? Nesse seu vaso. Pode. Acontece muito isso. Acontece muito. Porque eu plantei, eu já fiz isso que você falou, né? Eu joguei num vaso, misturei bem com a terra. Eu fiquei pensando, será que poderia surgir? Mas agora você está confirmando. Sim. Algum cogumelo ali no meio dessa compostagem. Nós, na Mushigarden, nós temos nossa horta. E nossa horta nasce muito cogumelo na horta. Verdade? Ai, que delícia, que delícia. Muito legal. É uma coisa, assim, fascinante. Onde as pessoas podem encontrar aqui? Você disse na Europa, mas aqui no Brasil, em São Paulo, onde encontrar? Hoje nós atendemos através do nosso site, né, o www.mushigarden.com.br. Mas temos lojas físicas que vendem. Aqui temos a Nirvana. A Nirvana que tem, São Caetano, centro de São Caetano. Então, centro de São Caetano. E temos muitas lojas, como alguns pontos de Pão de Açúcar e na rede Hortifruti. Então, o Pão de Açúcar nós temos em torno de 50 a 60 lojas, São Paulo e Rio de Janeiro. E Hortifruti também, são 35 lojas distribuídas entre São Paulo e Rio de Janeiro. Em nosso site você entra lá, tem o onde encontrar, onde aparece o mapa da localização exata dessas lojas todas.
Poxa, a produção sua, então, está grande, né, Francisco? Nós temos aumentado a nossa produção. Temos conseguindo... Quantas pessoas trabalham nessa produção? Hoje nós temos 3 funcionários fixos, né, e temos funcionários temporários. Sim. Né, conforme o momento do cultivo, o momento em que está a preparação de compostos e tudo mais, nós temos a mão de obra temporária também. Muito bom. Infelizmente, nosso tempo terminou. Francisco, dê mais um contato, por favor, para o nosso ouvinte. Você pode dar telefone também? Sim, para quem se interessar, principalmente as revendas que se interessarem, pelo telefone 2709-7703. O consumidor final, ele pode acessar nosso site e já comprar diretamente nele, ou verificar no site também os pontos de venda, como eu falei. Temos a nossa mídia social, que é Facebook/Mushigarden, e muito legal também são as inserções no Instagram. Não somos nós que publicamos as fotos, são as pessoas que publicam as fotos falando do nosso produto. E isso é o melhor testemunho que pode ter. Claro, sem dúvida. Muitíssimo obrigada, viu, Francisco? Foi um prazer conhecê-lo e mais ainda os seus cogumelos aí. Fazendo o maior sucesso na minha família. Prazer todo meu, Beth, estar aqui com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Você ajuda a gente a criar cogumelo em casa. Os cogumelos, eles têm todas as propriedades e envolvem tantas as melhorias no organismo por questão do sistema imunológico. Onde as pessoas podem encontrar aqui? Hoje nós atendemos através do nosso site, né, o www.mushigarden.com.br, mas temos lojas físicas que vendem. Aqui temos a Nirvana. A Nirvana que tem, São Caetano, no centro de São Caetano. Está no centro de São Caetano. E temos muitas lojas, como alguns pontos de Pão de Açúcar e na rede Hortifruti. Em nosso site você entra lá, tem o onde encontrar, onde aparece o mapa da localização exata dessas lojas todas. Pode dar telefone também? Sim, para quem se interessar, principalmente as revendas que se interessarem, pelo telefone 2709-7703. O consumidor final, ele pode acessar nosso site e já comprar diretamente nele, ou verificar no site também os pontos de venda, como eu falei. Adega Tonel do Rude, 33 anos de tradição. Eu juntamente com o seu Renor aqui para te trazer os melhores vinhos nacionais importados, queijos de cruzilha, patês de Tomaso, cachaças mineiras, salames de Santa Felicidade, pão italiano de São Domingos e uma infinidade de produtos de ótima qualidade. Olha, para você que vai fazer o casamento, a sua festa, o seu evento, temos vinhos especiais e a Adega Tonel não faz a consignação justamente para não comprometer a qualidade do produto. Exatamente. Gelar, degelar, transporte. Gente, não fazemos consignação, mas fazemos a contagem do produto quase ideal para a sua festa. O vinho Albert é uma das promoções que você encontra sempre aqui e toda a linha Albert que você está vendo aí nas imagens. Vitória Emanuele, que é um lambrusco especial também na promoção, entre outras que você encontra. Também o vinho da casa Dom Renor e toda a linha de vinhos que todo mundo aprecia. Eu gosto bastante. Você vai encontrar aqui tudo na Rua Afonsina 316, Rua de Ramos, São Bernardo do Campo. Telefone 4365-2020, site adegatonel.com.br. Seu Renor, chama lá. Por favor. Venha fazer uma degustação. Adega Tonel do Rude. Vocês que não conhecem a Boutique Show, tem que vir conhecer. Mais de 9.000 peças para vocês. Nós temos 12 provadores, uma equipe totalmente preparada para consultoras de moda. E semanalmente chegam novidades. Nossa fanpage é Que Show Moda, nosso Instagram é Que Show Moda também. Temos desde da peça formal até informal, muitas variedades mesmo. A gente fica localizado aqui na Rua Doutor Eduardo Monteiro, número 366, Jardim Bela Vista, Santo André. Estou aqui, inclusive já me trouxe muita sorte, que é a Sônia Rinaldi. Ela
ela encontra-se no Brasil com um trabalho científico. Quem nunca ouviu falar, está ouvindo o programa pela primeira vez, ouvindo a Sônia pela primeira vez, ela faz um trabalho linha direta com além, através de aparelhos eletrônicos. É um trabalho científico, pioneiro, do qual a doutora Sônia Rinaldi é uma das maiores expressões, autora de 15 livros, conferencista, articulista e muito respeitada no exterior. Ganhou 2 vezes o Prêmio Internacional da Fundação Suíça de Parapsicologia, pesquisadora e fundadora do Instituto Internacional de Transcomunicadores. A pesquisadora traz incríveis novidades na área de contato com além, através de aparelhos eletrônicos. Estuda comunicações entre vivos e mortos, através de aparelhos eletrônicos, rádio, TV, telefones, computadores, celulares, Skypes e etc. Linha direta com além. A doutora Sônia Rinaldi ensina a se comunicar com os mortos. Como vai, Sônia? Tudo bem, Beth? Muito obrigada pelo convite. É um prazer prazer estar aqui. Tenho honra de estar com você, com tanta experiência, com tanta sabedoria ao longo desses 30 anos, quase 30 anos de jornada, de caminhada, né? Eu sei que você tem novidade. Você começou o primeiro programa aqui comigo na rádio, na TV também. Certo. E você está desenvolvendo essa outra novidade que a gente vai falar daqui a pouquinho. Certo. Vamos deixar em off Okay. por enquanto. Mas eu gostaria, para quem está ouvindo pela primeira vez, que não sabe nem o que significa transcomunicação eletrônica, o que significa isto? Então, Beth, a gente desenvolve a comunicação com o outro lado, que até, digamos, um século atrás era só reduto de médiums, né, para fazer esse intercâmbio com o outro lado, mas nos últimos 100 ou pouquinhos anos vieram sendo feitas experiências para que isso fosse, pudesse contar com a facilidade do instrumental. Então, eu não sou a primeira, obviamente, já há mais de 100 anos fazem experiências com os mais diversos recursos técnicos, né? E hoje, claro, com a facilidade da informática, se abriu assim um leque gigantesco. Então, a pesquisa vem se desenvolvendo aceleradamente graças ao avanço tecnológico da eletrônica e da informática. Muito bom. Mais do que nós falarmos sobre a transcomunicação, é bacana você trazer casos para exemplificar como, na realidade, é o seu trabalho no dia a dia, né, Sônia? Exato. Dessa vez, Beth, eu trouxe uma coisa diferente, porque eu acho que as pessoas que já tinham ouvido falar sobre transcomunicação sempre têm a ideia de que isso é a comunicação entre vivos e mortos, né? Entre o nosso plano de vida e o plano espiritual, né? Então, na realidade, digamos, as pessoas podem, se já tiverem pelo menos um pouquinho, já sabem que existe do outro lado estações transmissoras. Isso inclusive aparece na literatura espírita, sobretudo na obra de André Luiz, né, através do Chico Xavier. Então ele cita muito equipamentos que são utilizados do outro lado e tal. Então, mas isso sempre parecia se referir à transcomunicação, se limitando a vivos do nosso lado e falecidos do outro. Mas, com o desenvolvimento da pesquisa, nós pudemos observar que ela é muito mais do que isso. Não apenas porque entram também as transimagens, que é uma outra área, né, um outro segmento da pesquisa que a gente faz, quando também é possível ver. Quer dizer que não é só o áudio, não ouve, exato, você vê, né? Exato, não é só a voz dos falecidos, mas eles aparecem também. Mas também mais que isso. Daí nós descobrimos que, a exemplo do que já foi citado na obra de Kardec, na Revista Espírita, ainda nos anos 1800 e qualquer coisa, ele aborda a questão da comunicação com vivos.
tá? Claro que não é vivo, simplesmente vivo, né? Mas assim, quando em condições específicas, como por exemplo, quando a pessoa está em coma, quando a pessoa está anestesiada, quando se trata de portador de doenças que comprometem o cérebro, como por exemplo Alzheimer, paralisados cerebrais, autistas, enfim, pessoas que têm o cérebro altamente comprometido, ou com esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, enfim, pessoas que, digamos que o cérebro não permite mais a condição da expressão dela. O que acontece? A transcomunicação pode fazer esse veículo, entendeu? E isso já não é também novidade, porque o Kardec já demonstrou alguns casos assim muito interessantes na época, né? E eu quis verificar se isso era possível, né? E eu fiz então experiências com crianças em coma dentro de um hospital. Fiz depois com algumas pessoas que estavam para desencarnar, né? Já em coma. E também fiz com o papai e que são os 2 casos que eu trouxe hoje. Né? O papai já estava com problema senil, já com 96 anos, não se manifestava, totalmente paralisado na cama e tudo. Né? Então, ele podia me passar informações do que estava se passando com ele, apesar, digamos que ele... Do outro lado, né? Sim, em relação, digamos, ao que ele via, ao que ele sentia, que não era, obviamente, nada do que era no quarto que ele estava, né? E também eu trouxe um outro caso da mãe de uma amiga minha, a Claudinha, cuja mãe desencarnou depois de uns 10 dias de ter feito essa gravação. Então, a mãe dela já estava bastante debilitada e adormecida no dia que a gente fez a gravação. Então, são casos que acho que são interessantes. Vamos entrar? Vamos lá. Então, vamos. Olha, no primeiro áudio, eu fiz com o papai. Então, ele lá paradinho, olhando fixo o teto, não se mexia mais, né? Com 96 anos. Então, a gente nem sabia se ele estava consciente, se não estava, se sofria, se estava bem, enfim. E daí fiz várias gravações com ele ainda nesse estado. Mas esse primeiro caso eu fiz uns dias depois da partida dele. E eu trouxe porque eu acho o seguinte, eu acho importante porque as pessoas às vezes não compreendendo o ciclo da vida, ela não entende, não aceita a morte. Então neste áudio eu estou falando para o meu pai o seguinte, ele já tinha partido fazia uns 10 dias, né? Então eu digo, eu fico feliz de você ter partido, viu, pai? Se livrou dessa cama. Então pode parecer esquisito, porque as pessoas às vezes ficam tão agarradas e não querem que o falecido parta, ou quando ele parte fica se arrancando os cabelos. E aqui é estranho eu dizer que eu fiquei feliz, mas é verdade que a gente precisa compreender que além de tudo para ele foi assim um alívio. Ele estava 6 meses imobilizado numa cama. Eu só podia torcer todos os dias para que aquele dia fosse o dia do desligamento dele, né? Então, quando eu digo isso, eu fico feliz de você ter partido. Daí ele fala, te adoro, como agradecendo, entendeu? Opa. Vamos então, ouvir. Vamos o áudio, por favor. E eu fiquei feliz de você ter partido, viu, pai? Se livrou dessa cama. Te adoro. Te adoro. Te adoro. Te adoro. Como você captou esse áudio? Essa gravação eu fiz pelo recurso normal que eu vinha usando naquele período, com um notebook. Não, a gente não usa já gravadora há muitos anos, né? Com um notebook e estava lá até, por acaso, no quarto, que era o quarto dele, né? E fiquei conversando com ele, fui falando. E ele foi dando notícia, foi respondendo isso já depois de ter partido, né? Um outro exemplo que eu trouxe, que também é bem assim significativo, também já dias depois dele ter partido, porque eu acho que todo esse tempo que ele ficou acamado foi muito bem preparado para o desencarne, né? Até porque ele não tinha conhecimento de espiritualidade nem nada, era católico, então acho que até esse período, às vezes as pessoas não entendem e ficam muito revoltadas e tudo, mas na verdade a gente precisa compreender, né? Ter muita paciência, enfim. Então, nesse segundo exemplo, eu peço para ele deixar uma mensagem para o meu irmão. Meu irmão se chama Oswaldo, como era o nome do meu pai, e assim, há milênios que eu não ouvia o apelido do meu irmão, que era Vadinho.
de quando ele era pequeno, né? O meu pai, quer dizer, gente em casa, de criança, chamava o meu irmão de Vadinho. Depois que ele cresceu, e nós todos, ninguém mais falava em Vadinho. E nesse áudio ele fala. Então, eu digo assim, para o papai, você poderia deixar uma mensagem para o Oswaldinho? E ele responde, Vadinho, chamando ele pelo nome, né? Apelido de criança. Conta com o pai também, como quem diz, você pode contar comigo, porque meu irmão estava ajudando meu pai, né? Então, conta comigo também. Vai estar sempre ao lado dele. Exato. Né? Vadinho, conta com o pai, ele, né? Meu pai, também. Então, vamos ouvir. Vamos ao áudio. Você poderia deixar uma mensagem para o Oswaldinho? Poxa, interessante. É a voz mesmo de um idoso. Exato, é isso que eu ia comentar, que a voz que ele se manifesta, assim, logo em seguida de ter falecido, era a voz bem dos últimos meses, né? Era a voz bem... Exato, né? Exatamente, exato. Muito e mais bom, o último muito do papai, eu digo para ele assim, eu quero muito que você dê boas notícias, que está bem com a mamãe, que a mamãe já era falecida, né? E ele fala, eu venho na terra. É interessante isso, porque significa que, digamos que durante um tempo ele não está na Terra, mas ele vem para visitar a família, exato, a família, exato. Então, eu digo, quero muito que você dê boas notícias, né? Logo em seguida, tipo assim, olha, vai, pai, depois você vem trazer notícias, né? E que esteja bem com a mamãe. E ele fala, eu venho na Terra. Vamos ao áudio. Quero muito que você dê boas notícias, que está bem com a mamãe. Você, a imagem dele você ainda não captou, né? Não, do papai não, mas já recebi do meu marido, da minha mãe, do papai Imagens. ainda, a foto deles, de hoje do lado de lá, né? Por onde? Por Skype? Por Skype, não nesses casos que eu citei. Por Skype de outras pessoas, sim, mas com câmera de vídeo mesmo. E realmente, nossa, é muito bacana de ver. Né? E que mais que você trouxe? Então, daí eu trouxe o Cláudio. Infelizmente, o nosso tempo, né? Voa, né? Então, daí eu trouxe o caso da mãe da Claudinha. Então, ela mora em Itatiba e a mãe dela já estava quase para desencarnar. Agora, ela era viva ainda, né? E a Claudinha se colocou do lado da mãe, né? Dormindo. E fez a conexão comigo via celular. Então, a Claudinha foi perguntando para a mãe, que estava, digamos, dormindo do lado dela, porém ela estava conversando com a mãe. Então, falando com você ao celular. Exato, para que eu pudesse gravar, né? Uhum. Então, a Claudinha fala para a mãe também, que ela também já é do nosso time, estava bem preparada, ela fala, nós vamos ficar bem, falando para a mãe, tipo assim, olha, vai sossegada, nós vamos ficar bem. E mantenha contato com a gente, mãe, como sempre foi. E daí a dona Angelina responde, telefona daqui, ou seja, ela vai fazer contato de lá, depois que partir. Vamos ouvir. Vamos ao áudio. Nós vamos ficar bem, mantenha contato sempre com a gente, mãe, como sempre foi. E mais um, a Claudinha ainda falando, viu, mãe? Tem uma equipe fantástica te auxiliando, vai com eles. E a dona Angelina responde, vou findar. Como quem diz, eu estou indo, né? Vamos ouvir. Mãe, tem uma equipe fantástica te auxiliando, vai com eles. E mais um da dona Angelina também, a Claudinha fala, podemos fazer alguma coisa para te ajudar, né? Ela ainda na prévia de desencarnar. E a dona Angelina já anuncia, eu vou embora daqui, vou embora daqui. Podemos fazer alguma coisa para te ajudar? E
mais um dela também. Agora você captou, assim, desculpa te Por cortar, favor. ela falava isso mesmo dormindo? Ou não? Você captou a alma, o espírito. O espírito dela. O espírito dela, exato. Quer dizer, ela, do lado da Claudinha, estava dormindo. Imóvel. O espírito que falou. O espírito é que se desdobra e faz a comunicação. De certo, inclusive... Quer dizer, energia pura, né? Exato. Quer dizer, na verdade, o espírito se desloca do corpo, vai para a estação onde ele é orientado e faz as gravações. Tanto que nesse próximo, ela cita o nome do meu marido falecido, que é o Fernando, porque o Fernando, a gente já vinha observando, que ele tem o cargo de levar e trazer os falecidos, preparar. Entendeu? Então, ela no próximo no além. É a função dele hoje lá, né? Além, né? Exato, no além. Então, a dona Angelina fala, Fernando, que é o meu marido, né, falecido, já chegou, vou parar. Tipo assim, eu não posso falar mais agora porque chegou, porque eles vão embora, né? Então, vão me levar. O Fernando chegou para levá-la. Vamos lá. Fernando já chegou, vou parar. Fernando já chegou, vou parar. Fernando já chegou, vou parar. Nossa, que interessante, Sônia. Tá, assim, demais, parabéns. Na verdade, é assim, sabe, é um aprendizado, cada coisa que eles falam, você descobre coisas sobre o outro lado, sobre a vida depois da morte, que é um consolo para todos nós, claro, né? sem dúvida. Por exemplo, a Claudinha, ela se sentiu muito fortalecida, sabendo que a mãe estava tão amparada, né? Que o Fernando estava lá, que estava com gente lá, enfim, te alivia você imaginar que a pessoa vai partir, mas que ela não vai ficar sozinha. Né? E outra, por exemplo, a pessoa que está com Alzheimer, aparentemente, ela está desmemoriada, vamos dizer, lesada, né, cerebralmente. Mas o espírito dela está íntegro. Íntegro. Isso é, digamos, uma documentação importante, até muito especificamente para a área médica, né? É uma pena que a gente não tenha condição de fazer um trabalho específico para a área médica, só com pacientes crônicos, porque isso revelaria para os médicos e para o pessoal de enfermagem que, na verdade, eles têm consciência e que até era preciso até muito mais cuidado na manipulação, né? Além de poder dar algum tipo de assistência, que nem, por exemplo, você perguntar para um comatoso, digamos, se ele quer ouvir uma música, se ele gostaria de que alguém viesse vê-lo, enfim, sabe, quer dizer, o corpo já não responde, mas o cérebro sim, ele receberia isso, entende? Então, para a área médica, eu acho que essa pesquisa seria vital, né? Fantástico. Agora, paralelamente a isto, você continua os contatos com os mortos. Os falecidos também, claro. Também, né? Inclusive, só relembrando, um ano atrás você veio aqui, contou, e que me impressionou bastante, eu gravei, você estava em Fênix, nos Estados Unidos, mas eu preferia que você mesmo falasse. Ah, tá, pois foi um caso assim muito interessante, porque no meio da plateia tinha uma senhora, uma moça chinesa, na verdade, que é residente na Califórnia, que tinha perdido o filho, um garotinho de 3 anos, né, e o Olivier. Ele foi num shopping, num acidente muito horrível, né? Porque ele faleceu tendo caído naquelas fontes numa época de Natal, quando o shopping está assim extremamente cheio, né? E ele era gêmeo com uma chinesinha, né? O menino era um casal que ela tinha, né? E o menino partiu. E, claro, ela estava desolada, destroçada, estava tudo. E aí eu fiquei com muita pena do caso dela, quando ela me contou no intervalo. E aí eu falei, bom, eu vou fazer uma tentativa, mas se der certo eu chamo ela, se não der certo eu não falo nada, né? Daí fui pro meu quarto, no hotel, e fizemos a gravação. E não só o garoto respondeu várias coisas interessantes, que daí eu fui lá correndo buscar ela lá no jantar, trouxe ela no meu quarto e enquanto a gente estava mostrando, a gente fez umas fotos. E em cima dela, mãe, apareceu o menino. Inclusive foi ela mesma que percebeu, não foi nem eu, quando ela virou a cabeça virou a foto de ponta cabeça, estava lá o menino em transimagem para ela ver. Nossa, ela chorou lá, barbaridade. Nossa, imagino, que trabalho maravilhoso.
Sônia, você, de alguma forma, você ajuda muitas pessoas, né? A gente tenta o que é possível. Né? Sônia, infelizmente, nós já terminamos, que agora o nosso programa ficou mais curto, porque vocês vão me ouvir às segundas-feiras, às 7h30 da manhã. Todas as segundas-feiras aqui na rádio. E, Sônia, deixa um contato, por favor. Olha, quem quiser conhecer nosso trabalho pode visitar o nosso site www.ipate.org. Ipate, P de Pereira A, T de Teresa I, Ipate, Instituto de Pesquisas Avançadas em Transcomunicação Instrumental.org. Só telefone, não, né? Só esse site. Muitíssimo obrigada mais uma vez, querida. Um prazer. Muito obrigada, Beth, pela oportunidade. Eu amo o seu trabalho, sou fã de carteirinha. Obrigada. Viu? Muito obrigada. Temos soluções para a sua empresa crescer de forma consciente e lucrativa. Trabalhamos com cartões de visita, folhetos, catálogos, pastas folders, adesivos, envelopes, entre outros materiais. Gráfica Sucesso. A gente também quer saber como que vai ser o nosso amanhã, já vê? Isso. Apesar que você é um estudo, quirologia é um pouco diferente da quiromancia. Isso, exatamente. Mas, assim, dentro da quirologia, a gente também utiliza as interpretações de energias que fluem dentro do planeta e a gente recebe essas energias. E não esquecendo que a mão é uma fonte de entrada e saída de energia. E cada dedo a gente tem nadis nas pontas. E como esse ano a gente iniciou com a energia do ano do Sol, esse ano toda a energia flui bastante também no dedo de Solo, que é o dedo de Apolo. Onde a gente coloca anel, aliança. Então ele tem toda uma importância na vida do indivíduo. Tanto faz mão direita ou esquerda? Né? Tanto na direita e na esquerda, porque assim, como você fica noivo, você coloca na mão da direita. E na esquerda, quando você realmente assume um compromisso sério com uma pessoa. Então é um dedo que representa a autoimagem do ser humano. Quem é você dentro da sociedade? E toda a recepção que você tem de energia nesse dedo. É o dedo que fala do profissional, tanto é que quando você é um profissional, você vai usar um anel de formatura mostrando qual é a profissão que você tem nesse dedo. É verdade. Quando você assume um compromisso de noivado ou casamento, você faz uma aliança com a pessoa representando o quanto você é perfeito, o quanto você tem de retidão no dedo de Apolo. Então é o dedo que, assim, vai realmente... É um deus grego, É né? o deus grego que vai passar para a gente toda uma imagem de quem é você. Tá certo que na Índia e na China, na Tailândia, a gente faz a interpretação somente do dedo de Vênus, que só se analisa o polegar. O dedão. Onde, pela retidão do polegar, a gente sabe quem é a pessoa. Nossa. E no Ocidente, a gente também interpreta o dedo de Apolo. E cada falange do dedo de Apolo, a gente tem um componente da vida do indivíduo. Né? A primeira falange, o tamanho do dedo, cada falange, nós temos também uma influência em cima de cada um deles. Né? Então a gente tem praticamente um padrão que a gente utiliza, né, de fazer as medições do dedo. Então, onde a gente mede, né, geralmente ali vai numa média de 8 a 10 centímetros, dependendo do porte físico do indivíduo. E a gente vai dividindo 25% na primeira falange, 35% na segunda e 40% na outra falange. Maior. Então, geralmente a gente vai encontrar uma grande diferença na segunda falange. Que algumas pessoas têm essa falange muito mais desenvolvida do que a primeira ou do que a segunda, ou a terceira. Porque assim, a terceira, que seria a última, que está próximo da mão, é todo o bem material. Quanto mais materialista for o indivíduo, maior vai ser e mais inchada essa mão. Poxa. Então a gente consegue ver, se é um indivíduo espiritualizado, ele vai ter a primeira falange desenvolvida e a segunda. E se ele é materialista, a gente tem que ter cuidado com ele. Porque tudo que a gente for tratar com essa pessoa, ele vai estar pensando no vintém que ele vai estar ganhando da gente. Então,
tudo que a gente tem de perfeição, a gente tem nesse dedo. E a unha também, né? A unha também. Nós vamos ter os tipos de unhas que vão estar influenciando a vida do indivíduo. Nós temos a unha em forma de pastel, em forma de quadrado, em forma amendoado. E dependendo... Em forma de garras, né? Então, assim, imagine um indivíduo que tem um dedo de Apolo com uma garra. Então, é um indivíduo possessivo, um indivíduo dominador, um indivíduo que causa medo no primeiro contato que a gente tem com ele. Recadinho final. Então, dia 13, agora depois do carnaval, eu vou estar na Nirvana, a partir das 14 horas, vou estar realizando uma palestra sobre a ciência da quirologia. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível. Quem tiver interesse no livro, tem o livro lá para ser vendido. E quem tiver os anéis que queira levar para fazer essa interpretação e orientação dos anéis também. E vamos ligando então para Nirvana no 42297444. Deixe a sua reserva com a Inês. Muito bom. Muitíssimo obrigada, Javé. E um bom carnaval a todos. Opa, né? Vamos nos divertir, né? É isso aí. Então, repetindo o telefone 4229-7444, fala com a Inês, deixe sua reserva porque tem um número de pessoas limitado, tá bem? 4229-7444. Antes de encerrar, eu quero falar dos benefícios do cogumelo e o cultivo do cogumelo em casa. Você sabe que você pode cultivar o seu cogumelo, você que é apaixonado, como eu, por cogumelo, que sabe dos valores nutricionais do cogumelo, você pode tê-lo em sua própria casa. E é só ligar 2709-7703. 2709-7703 com o seu Francisco. E a Quixote, que me veste já há muitos anos, coleção de verão 2016. Você pode conhecer a Quixote, que fica na Rua Eduardo Monteiro, 366, Jardim Bela Vista, Santo André. Bom, gente, vou encerrando por aqui, desejando a todos uma ótima semana, um feliz carnaval, e encerrando com uma frase da Amanda Shakur. E ela diz o seguinte: evoluir é reconhecer nossos erros, não para consertá-los, mas para não repeti-los. Uma ótima semana e até segunda que vem. Devia ter arriscado mais e até errado mais.